professor foi recontratado na Jovem Pan. Sim. Chique. Você sabe que tem uma parte da audiência aqui que odeia você. Não tem problema, a vida é assim. Mas você sabe que você está dando uma puta de uma audiência. Então, é algo que a gente não consegue entender, não é? O cara xinga, mas ele assiste. Porque eles estão assistindo com uma audiência altíssima, mas eles estão bravos. Eu acredito que sejam os bolsonaristas raiz. Sim, essa turma que está brava com o senhor, professor? Pode ser, mas como diria o Nelson Ned, tudo passa, tudo passará, né? O filósofo Nelson Ned. Então, eu acho que isso passa. É que muitas vezes a gente vive um clima tão tenso no país em que a pessoa é contra antes da pessoa falar, né? Você já discorda, né? Aquela história, não ouvi, não gostei. Pô, mas você nem ouviu, caramba. Então, eu acho que é um momento que nós estamos vendo que está melhorando, tá? Eu creio que a partir do ano que vem as coisas estejam melhor no país. Mas tem isso sim, mas isso passa. Você crê que vai estar melhor o ano que vem? Eu acho porque que a gente, sim. 2026 é logo ali, a gente está falando de uma disputa política, né? Mas de um lado o Bolsonaro não poderá ser candidato, nós sabemos, em hipótese nenhuma. Pode ser que o Lula não seja candidato. Se você conversa com gente que acompanha a política, ele corre o risco de perder a eleição, depende de quem for o candidato contrário. Eu acho que ele não perde, Bolsonaro. só perde para o Bolsonaro. Eu acho que existe outra, por exemplo... Quais são os nomes fortes? O nome forte, o outro é o Tarcísio, né? É ele. Agora, se ele perder, ele pode encerrar a carreira dele, que foi de êxito, ninguém pode negar, né? Como nunca na história do Brasil, nunca alguém ganhou 5 eleições. Ele ganhou 3 dele e as 2 da Dilma, que foi ele. O Lula, isso. Isso é inegável. Então, mas o Lula com a máquina... A máquina favorece muito, é muito difícil você perder a reeleição. É muito difícil. Agora, ele pode perder se a situação econômica ficar um pouco mais difícil do que está. Por outro lado, a questão vai depender muito também da situação, depende de quem é o candidato opositor a ele, né? E depende do que ocorrer no país, né? E em 2027, a situação econômica vai estar muito difícil. Isso. Porque o negócio da LDO, curioso, o Brasil discute as coisas mais inúteis. A Nicole, né, que ora é Nicolas, depois põe a peruca, o outro fala outra bobagem, o outro quer jornada 6x1, você imagina o país numa situação terrível, vai ter jornada, né, quer cortar e tal. A LDO foi enviada, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aí foi falado lá uma passaginha dizendo o seguinte, em 2027 não vai ter o dinheiro necessário para os gastos obrigatórios de saúde e educação, como se fosse algo absolutamente natural. Quer dizer, você vai começar o próximo presidente, o primeiro dia de trabalho, e não há dinheiro sequer para saúde e educação. Aí alguém, e o custeio? E os investimentos? Pode ser que aí quem for eleito, e aí o Lula vai ter de pegar a bomba que em parte foi construída por ele, mas não só, né? A história é mais complexa. E aí pode ser que ele pense 2 vezes se vai ser ou não candidato à reeleição. Agora, eu acho que hoje, se fosse dizer se ele quer ou não, claro, o poder seduz, ele quer ser candidato até o final da vida, né? Mas está em aberto a sucessão presidencial de 26. Né? Ninguém pode dizer que ou ele está reeleito ou um opositor possa vencer, né? Ô professor, as pautas que a gente tem para o ano que vem, né? A gente, como é que o senhor ali vendo a parte da história, o que o PT vai poder falar que assim, pô, isso aqui eu fiz? Porque a gente vê, a economia não está bem, os alimentos estão caros, tem a segurança também do país. Qual que é a pauta que o partido vai se ancorar para falar, olha, isso aqui confiem em mim? Olha, eu acho que, por exemplo, a questão da segurança é bom lembrar que não é responsabilidade do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais, né? Então, por exemplo, se há problema em São Paulo, a questão não envolve o presidente da República, mas sim o governo estadual. E a Jovem Pan está mostrando isso e realmente nós temos um problema de segurança tenebroso. Aqui na cidade de São Paulo é inacreditável. Não adianta pôr as viaturas na Avenida Paulista, 4 viaturas por quarteirão, eu não entendi na minha vida como você põe 4, põe uma, né? E aí você vai na Alameda Santos, não tem nenhuma, na São Carlos do Peão não tem nenhuma. Quer dizer, é para responder a Jovem Pan, dizer assim, não, tá cheio na Avenida Paulista, porque no Capão Redondo não tem nenhuma. Então, a questão toda, eu acho que tem esse problema. A economia não vai tão mal, cresceu 3,2 e 3,5, mais que a média mundial em 23 e 24. Agora, 25 e 26, que é esse segundo biênio do governo, aí a situação pode ser mais complicada. E produzir um 2027 é difícil. Agora, o PT vai insistir nos programas sociais, que já estão desgastados,
né? Bolsa Família e tal. Isso já é considerado algo do indivíduo, não mais de algum governo. Vai ter de renovar o discurso. Não tem novas lideranças, tem dificuldade, mas não é só o PT, mas principalmente o PT não renovou as lideranças, não renovou o discurso. Vai depender muito do que... A política é igual ao futebol, né? Ocorre coisas que você não espera, né? É verdade. 1995, Flamengo e Fluminense. O Romário foi artilheiro do campeonato carioca e o Renato Gaúcho faz um gol de barriga e ganha de 3-2, né? Ninguém imaginava. Sim. Então, todo mundo imaginava que o Flamengo... Que ficou na história, né? E com o ataque dos sonhos, hein? É bom lembrar que era um ataque fantástico do Flamengo, o Edmundo e o Sávio, e o Romário como centroavante. Então, no caso nosso aqui, eu acho que o cenário está assim, a economia está indo razoavelmente bem. Mas e a inflação? Supermercado caro. Cafezinho, Vila. Inflação de preços. Eu adoro café, é demais até o tal. Isso é verdade. Inflação dos alimentos, isso desgasta o governo. Picanha. A picanha. Taxa de juros alta. A taxa de juros que inibe, é incrível. Você conversa com todo mundo, né? Desde o do empresário até o sujeito que pensa a comprar qualquer bem de consumo durável, quer dizer, portanto, não é, com essa taxa de juros não dá, é a terceira do mundo, você tem a Turquia, a Rússia, o Brasil, né? Entre as maiores taxas de juros, esse é um problema e pega diretamente no indivíduo. Então, o curioso é que nós estamos vivendo um fenômeno seguinte: o cara pode estar empregado, e é verdade, porque a taxa de desemprego é baixa, mas os salários são baixos, também porque a produtividade é baixa e a qualificação da força de trabalho é muito baixa no Brasil, mas ele, apesar de ele estar empregado, ele sabe que aquilo entra a inflação de alimentos no seu cotidiano, e também se ele quer comprar um bem da linha branca, ele pensa duas vezes porque ele não tem condições de pagar. Então é curioso, é uma situação diferente que a gente está vendo. Agora, a inflação realmente preocupa bastante. Então, são novas questões que aparecem na política e não são aquelas tradicionais. Que era o desemprego lá nas alturas, ou uma inflação. Nós chegamos a ter inflação anual de 4 dígitos. Mas tem um agravante, né, professor? A gente sabe que todos os governos, no último ano, querem aumentar a popularidade e gastam mais. Isso é praxe. Praxe, é verdade. É verdade.